Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal de Exatas. Hoje estudaremos a área do setor circular. Então acompanhe aqui comigo. O que nós temos aqui? A gente tem uma área, um círculo, toda essa área aqui, e a gente quer calcular essa pequena fatia, tá? Como se tivesse uma pizza, Eu quisesse calcular a área da fatia dessa pizza, beleza? Então o que eu tenho aqui, galera? Essa distância do centro até a borda a gente chama de raio, tá? Então aqui eu tenho raio e também eu tenho raio. E essa região aqui que está pintada vai ser a nossa área que eu vou representar pela letra A, beleza? Essa distância da borda até essa outra borda, a borda dessa fatia, é o comprimento, a gente vai chamar de L. Então a gente vai chegar numa fórmula para calcular essa área. Você pode também fazer por regra de 3 simples. A gente vai deduzir essa fórmula aqui utilizando regra de 3 simples. Como assim, professor? A gente vai colocar aqui de um lado o arco, Observa que aqui o arco completo é uma volta na circunferência 2πr, tudo bem? E a área total, Essa área total é πr ao quadrado. Eu quero saber quanto é que mede essa distância aqui, que eu estou chamando de L, e a área que eu não tenho também, eu vou chamar de A. E a gente vai montar uma fórmula para esse tipo de situação. Então, o que nós temos aqui? A gente tem A que multiplica 2πr, então vai ficar A vezes 2πr, igual. A gente tem aqui também, πr ao quadrado vezes L. Vai dar L, vezes πr ao quadrado. A gente vai isolar o A. Por que, professor, eu vou isolar o A? Porque o A está representando aqui a área. E é o que eu quero encontrar aqui, galera. Beleza? Então, aqui, vou isolar o A. Tudo isso aqui está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar assim. A área vai dar igual a L vezes πr ao quadrado. Isso que está multiplicando vai passar dividindo. Passou dividindo, galera, a gente só dá mais uma arrumada aqui, Eu posso dividir esse π por esse π. E aqui eu tenho, r ao quadrado dividido por r. R ao quadrado é a mesma coisa que r vezes r, certo? Então, r ao quadrado dividido por r, dividir esse por esse, vai sobrar o quê? Vai sobrar r. Então, r ao quadrado dividido por r vai dar r. Então, arrumando a fórmula, a gente chega aqui, a área do setor circular vai ser o quê? L vezes R dividido por 2, tá? Porque eu simplifiquei aqui, galera, dividi esse por esse e vai sobrar R aqui em cima, certo? Então, a gente chega nessa fórmula aqui, a gente vai utilizar ela para calcular a área do setor circular. Professor, quando é que eu vou utilizar essa fórmula aqui? Já vou mostrar para vocês aqui a seguinte situação. Quando nós temos o comprimento e quando nós temos o raio, e eu preciso encontrar essa área aqui, então a gente vai utilizar aqui o comprimento vezes o raio dividido por 2. Daqui a pouquinho eu vou colocar alguns exemplos aqui para a gente treinar um pouquinho, beleza? Então, essa é a primeira fórmula, a primeira maneira da gente encontrar a área desse setor circular. Só qual seria a segunda maneira? Vamos lá. A segunda maneira, galera, é quando nós temos um grau, beleza? A gente tem um ângulo aqui, e a gente tem o raio. A gente vai ter que fazer de uma forma diferente. Note que a distância do centro até a borda é o raio, certo? E o alfa aqui ele representa um ângulo, beleza? O ângulo central, O ângulo aqui desse setor. Tudo bem? Então, vamos lá. Observe o seguinte aqui, Uma volta completa do círculo, uma volta completa é o quê? É um ângulo de 360 graus, concorda comigo? E a área de um círculo é πr ao quadrado. Eu estou representando esse ângulo como sendo alfa e esse A está representando a área, toda essa região aqui. A gente vai fazer uma regra de 3 simples para a gente encontrar essa fórmula, tá bom? Para você entender de onde foi que surgiu essa fórmula. Então, fazendo uma multiplicação aqui cruzada, uma regra de 3 simples, a gente vai ter A vezes 360 graus igual. A gente tem aqui, πr ao quadrado vezes o alfa. Então,
πr ao quadrado vezes alfa ou alfa vezes πr quadrado. Isolando esse a aqui, né? Quando eu falo isolar, tirar esses 360 graus daqui. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, a gente vai ter aqui, ó, que a área é igual. Do outro lado, eu já tinha alfa vezes π, r ao quadrado, certo? Esse 360 está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente tem aqui a fórmula, mais uma fórmula, né, para calcular a área do setor circular. Isso aqui é mais uma fórmula que vai ajudar a gente a calcular a área do setor circular. Professor, quando é que eu vou utilizar essa fórmula? Acabei de mencionar com vocês quando nós tivermos aqui um ângulo e tivermos aqui um raio. Então, olha a diferença de uma para a outra. Na primeira fórmula que a gente encontrou aqui, ó, eu vou utilizar para calcular a área do setor circular quando eu tiver o comprimento, né, e tiver o raio. Basta eu pegar o comprimento vezes o raio e dividir por 2, que a gente consegue encontrar essa área. Mas quando acontecer uma situação diferente, ó, quando a gente tiver o ângulo e o raio, já vai utilizar uma outra fórmula, que é essa que eu acabei de colocar aqui para vocês. O que vai ser esse alfa? Vai ser esse ângulo que vai estar aqui dentro desse setor. Beleza? Vou colocar aqui exemplo para ver se fica mais clara a ideia. Queria só que você entendesse de onde foi que eu retirei essas fórmulas, tá? Essa e essa outra aqui. Tudo bem? Já anota aí no seu caderno. A gente vai precisar muito dessas fórmulas. Professor, e se eu não quiser usar fórmula? Aí tu vai fazer uma regrinha de 3 simples e vai também chegar na resposta. Primeiro exemplo aqui, galera. Ó. A gente vai calcular a área desse setor. Observa que a área desse setor, as informações que eu tenho. Eu tenho o raio, que é essa distância do centro até a borda, e tenho o comprimento. Eu te pergunto, vai ser aquela primeira fórmula ou vai ser a segunda? Então, qual foi a fórmula que eu coloquei lá para vocês? Que eu tenho o raio e tenho o comprimento. Foi a primeira, certo? Como é que está essa primeira fórmula, se você já esqueceu aí? Ó? É o comprimento vezes o raio dividido por 2. Tudo bem? Então, a área desse setor aqui vai ser o quê? O comprimento é essa distância aqui na borda, galera. Ó. Essa distância é 8 centímetros. Então, aqui vai ser 8 vezes o raio é 5. Então, a gente tem aqui, ó, 8 vezes 5 vai dar 40. 40 dividido por 2 vai dar 20. Então, a área desse setor aqui é 20 centímetros quadrados. Beleza? Tranquilo aí? Então, nesse tipo de situação, ó, quando tu tem o raio e tu tem o comprimento, você vai utilizar essa formulazinha aqui. Se não quiser usar essa fórmula, utiliza uma regra de 3 simples. Mais um exemplo para a gente encerrar. Agora, observa que esse exemplo eu coloquei de uma maneira diferente, né? Nota que aqui a gente tem um ângulo. Eu não tenho esse comprimento aqui, por isso eu não consigo utilizar aquela primeira fórmula. Tá? Mas eu tenho o ângulo e tenho o raio. Então, quando tiver o ângulo e o raio, a gente vai fazer assim, ó. Alfa vezes π vezes o raio ao quadrado. Tudo isso dividido por 360. Tudo bem? Na hora da resolução, vamos lá, só substituir. Quem é esse alfa? Alfa é esse ângulo que está aqui, beleza? O alfa é o ângulo que está aqui nesse setor circular. Então, vou só substituir aqui, ó. Então, essa área vai ser o quê? 40 graus vezes π vezes o raio ao quadrado. O raio é 5, então é 5 ao quadrado. Tudo isso dividido por 360 graus. Vou colocar aqui em tela cheia. Beleza, professor. Agora, qual é o próximo passo? A gente vai simplificar, galera. A gente vai simplificar aqui ó, o 40 graus e o 360 graus. Por exemplo, aqui, ó, eu sei que 40 né, dá para dividir por 40 e 360 também dá para dividir por 40, certo? 40 dividido por 40 vai dar 1. Não preciso colocar isso em 1. Então, quando eu dividir aqui 40 por 40, isso aqui vai dar 1. 360 dividido por 40 vai dar igual a 9. Então, olha como é que vai ficar. Ó. Eu tenho aqui 1 que multiplica π, que multiplica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25.
E aqui embaixo eu tenho 360 dividido por 40, que vai dar igual a 9. 1 vezes 25 vai dar 25. Então, tem 25π sobre 9. Esse aqui é o nosso gabarito, beleza? Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Bons estudos! Se ficou com alguma dúvida, galera, volta a assistir o vídeo novamente. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!